Pouco tempo atrás eu fiz uma análise minuciosa monitorando a temperatura do motor J350 da Roenfield com dados coletados diretamente do sensor de óleo. Uma análise que eu disse que serviria como base para qualquer motor arrefecido a ar ou ar e óleo. E no dia desse teste a temperatura ambiente era de 37 graus, o que muitos, inclusive eu, considero alta para a minha região do interior de São Paulo. Além disso, eu exigi bastante do motor, o que fez com que muitos achassem um teste extremo, fora dos padrões. De qualquer forma, esse vídeo gerou algumas dúvidas interessantes, e por isso eu resolvi refazer esse teste em um dia com 24 graus de temperatura ambiente, mais próximo da temperatura média do Brasil. Mas dessa vez, para não ter dúvidas, pilotei de dois modos diferentes. Primeiro, mantendo uma velocidade de 90 a 110 km por hora e em seguida acima de 110 com picos de 140 km por hora para analisar como o motor 350 se comporta em diferentes condições. Além de, é claro, esclarecer algumas coisas. Fala pessoal, motos e tal. Eu tenho dois recados importantes para vocês antes desse vídeo começar. Infelizmente minha voz começou a falhar no meio do vídeo, eu tive que cortar uma parte do conteúdo focando somente na questão da temperatura em dois modos de pilotagem. Eu sei que muitos não gostam de vídeos em sequência sobre o motor 350 da Roenfield no canal, e se esse é o seu caso, recomendo que você assista os dois últimos vídeos. O vídeo sobre o EMCE, o motor da Energica Eagle, e o vídeo incrível que saiu quarta-feira sobre graxa branca na corrente da moto, com um estudo e teste real do comportamento das diferentes graxas brancas, que faz parte da série Testando Lubrificantes para Corrente de Transmissão. O canal também possui vídeos na quarta-feira, e noto que muitos só entram no canal de domingo. Com isso, esses vídeos acabam passando batido por muita gente. Clique aí no símbolo do canal abaixo desse vídeo e logo em seguida vá na aba Vídeos, aposto que tem muitos vídeos que você ainda não assistiu. E é claro, cheque se você está inscrito aí no canal, tudo bem? Então, bora pro vídeo. Primeiramente, vamos esclarecer algo. O sensor de temperatura do motor J350 da Roenfield, que equipa Classic, Hunter, Meteor 350, fica no cabeçote na linha de arrefecimento do óleo. Sim, esse motor possui a linha de lubrificação separada da linha de arrefecimento. E na linha de arrefecimento, o óleo primeiramente passa pelo cilindro, seguido do cabeçote, onde passa ao redor da vela de ignição, em seguida a válvula de escape, por fim caindo no sensor de temperatura do óleo. Ou seja, o sensor transmite uma temperatura fiel do cabeçote. E se você não sabe, eu estou coletando esses dados através do celular com o leitor OBD2 LM327 Bluetooth com um cabo adaptado conectado ao módulo da moto, que inclusive estará à venda aí no comentário fixado junto a inúmeros produtos recomendados pelo canal. Apesar do óleo do circuito de arrefecimento atingir a temperatura do cabeçote, o óleo no cárter estará em torno de 20 graus abaixo da temperatura registrada no sensor. Mas o que importa para nós é a temperatura do cabeçote, é essa temperatura que devemos analisar. Sabendo disso, vamos aos testes em duas etapas. Primeiramente, a ida, rodando de 90 a 110 km por hora, e em seguida a volta de 110 a 140 km por hora. Bom, começamos o registro a 24 graus a 9h57 da manhã. Eu percorri 2 km da minha casa até o posto de combustível próximo à saída da cidade, onde às 10h04 o motor estava a 65 graus. Ao desligar o motor sem circulação de óleo, o cabeçote chegou aos 96 graus. Durante o abastecimento, a temperatura caiu para os 85 graus, então saímos do posto às 10h06 e praticamente já entramos na estrada. Então a temperatura começou a subir. Na estrada, especificamente a vicinal da minha cidade, das 10h10 às 10h17, mantendo 80 km por hora, a temperatura se estabilizou a 95 graus. Saindo da vicinal, pegando a autoestrada a 90 km por hora, a temperatura não alterou muito, mantendo de 95 a 96 graus. Mas já de cara, no primeiro pedágio, com a diminuição do vento no motor e entrando na marcha lenta, com a menor circulação de óleo no motor, ele atingiu os 100 graus. Saindo do pedágio, acelerando, a temperatura caiu um pouco graças ao aumento da circulação de óleo e vento nas aletas do motor, mas logo começou a subir pela maior exigência do motor na estrada. Um tempo depois, às 10h30, mantendo de 90 a 110 km por hora, a temperatura chegou aos 110 graus. E pouco tempo depois, no mesmo ritmo, alcançamos os 115 graus, algo totalmente aceitável para um motor arrefecido a ar e óleo.
Chegando na cidade de Macatuba, em São Paulo, diminui a velocidade, já que a estrada passa por dentro dela e possui um limite de 50 km por hora, onde a temperatura baixou para os 112 graus. Mas ao sair da cidade e voltar para a estrada em uma média de 110 km por hora, a temperatura chegou aos 117 graus. Então, chegando em Lençóis Paulista, pegamos a Rondon, com 90 km por hora de limite de velocidade, e a temperatura baixou para 110 graus. Ao sair dos limites da cidade, elevamos a velocidade para 110 km por hora, com picos de 120 km por hora, e a temperatura atingiu os 122 graus. Então, às 10h58, parei em um ponto de atendimento ao usuário para monitorar a condição da lubrificação da corrente da moto que estava sendo analisada para esse vídeo aí na tela. Nessa parada, sem realizar adequadamente o processo de cool down, o que já foi explicado nos vídeos anteriores, o motor ao ser desligado chegou aos 128 graus, ainda aceitável para um motor arrefecido a ar e óleo. Nesse tempo, parado no ponto de atendimento, o motor resfriou atingindo 87 graus. Eu não sei se você reparou, mas perceba que a temperatura do motor sobe proporcionalmente à rotação de trabalho. Ou seja, diminuir a RPM na estrada usando uma relação maior, mesmo com uma maior carga, é benéfico para o motor. Por isso eu recomendo muito a troca do pinhão de 15 dentes para o pinhão de 16 dentes na linha 350 da Royal Enfield. Inclusive, o canal conta com 4 vídeos sobre a troca do pinhão, e caso tenha interesse, o link de compra estará aí no comentário fixado. Lembrando que não é de hoje que eu abordo sobre troca de pinhão. Há 3 anos atrás eu já inaugurava esse canal mostrando os benefícios do aumento da relação na Intruder 125. A diferença é que hoje o número de Zefrezinhos aumentou bastante. Bom, pegamos a estrada novamente e o motor voltou a ganhar temperatura. Às 11h12 paramos em um pedágio, onde sem circulação de ar o motor ganhou mais temperatura. Com o serviço defeituoso do pedágio, durante meu tempo de espera com o motor na marcha lenta e um prazer pessoal em acelerar para escutar o som da moto, o motor perdeu um pouco de temperatura, caindo dos 110 graus para os 100 graus. Reparou como isso vai contra o nosso pensamento que ao parar em um pedágio logo depois da estrada, segurando o motor na marcha lenta, ele vai superaquecer? Eu tinha esse pensamento e pude comprovar o contrário com esses testes práticos. Bom, saindo do pedágio e exigindo do motor, a temperatura voltou a subir, onde em uma média de 110 km por hora chegamos aos 120 graus. E mais uma vez, ao parar no próximo pedágio, tivemos um pico de 128 graus com a moto parada, seguido de uma queda de temperatura com o motor em marcha lenta, atingindo aí os 112 graus. Um comportamento padrão, um pico de temperatura assim que o veículo para, seguido de um resfriamento na marcha lenta. Saindo do pedágio, rodamos mais um pouco, atingindo os 120 graus de temperatura do motor novamente. Mas, chegando próximo à região do Cuesta, lá em Botucatu, uma região de serra, notei uma queda de temperatura ambiente e nós resolvemos parar para se agasalhar melhor. Esse pico de temperatura aí no gráfico foi ao desligar o motor. Mais uma vez, algo que já foi explicado nos vídeos anteriores. E após isso, tivemos uma queda de temperatura no motor depois de um tempo desligado. Saímos desse posto e pegamos a estrada do Cuesta, uma região de serra onde estava em torno de 20 graus ambiente, e até meio-dia e 13 chegamos apenas aos 117 graus de temperatura de motor, e logo em seguida descemos a Serra do Cuesta, quase sem aceleração, onde o motor teve uma queda de temperatura para os 103 graus. Vimos a paisagem, decidimos que não iríamos parar por lá graças à lotação do lugar, então resolvemos voltar. Subindo a serra, a temperatura chegou aos 110 graus, mas repare que a partir de meio-dia e 35 a temperatura chegou aos 124 graus, exatamente a hora em que atingimos 140 km por hora, o que, vou provocar mais uma vez a comunidade, esses 140 km por hora no painel da Royal Enfield equivale a uns 156 km por hora no painel de uma CBX 250 Twister. Meio-dia e 37, queda rápida na temperatura graças ao trevo onde pegamos a famosa Castelinho rumo a Botucatu, onde rodamos na faixa de 120 km por hora até meio-dia e 42, e tive a ideia de visitar o shopping de Botucatu, e no trajeto lento para chegar ao shopping a temperatura caiu para os 120 graus. Chegando lá, desligamos os motores. E a partir de agora a situação fica interessante. Com o tempo, a temperatura ambiente foi para os 26 graus, e eu fiz questão de realizar a volta desse passeio acelerando bastante.
acima do que estamos acostumados a rodar. Saímos de Botucatu, a temperatura subiu, paramos no primeiro pedágio, mas nem vou considerar essa parte, pois nesses trechos os limites da via são de 80 km por hora. Às 15 da tarde começamos oficialmente a rodar de 120 km por hora para cima. Repare que a temperatura do motor começa a ultrapassar os 120 graus e às 15h08 já está aos 133 graus, onde estávamos a 125 km por hora e já chegamos em um pedágio, que ao parar a moto a temperatura atingiu os 135 graus. Saindo do pedágio tivemos um pico de 137 graus, mantendo de 125 a 130 km por hora. E mais uma vez, destaco, não recomendo manter acima de 120 km por hora por muito tempo no motor J com peão original de 15 dentes. Logo após esse trecho, diminuímos um pouco a velocidade para pegar outra estrada. Das 15h26 até as 15h31 entramos em Macatuba e diminuímos a velocidade, pois esse trecho é perímetro urbano, mas possui uma grande descida e a temperatura caiu para 119 graus, mas voltou aos 134 graus quando voltamos a acelerar em uma média de 120 km por hora. Repare que dentre poucas variações na temperatura, às 15h55 a temperatura começou a cair novamente, isso porque chegamos em nossa cidade, onde já provei para mim mesmo que o motor J se dá muito bem permanecendo em torno de 120 graus. E esse pico na temperatura no final é graças ao desligamento do motor. O que mais uma vez digo que foi explicado no vídeo sobre cooldown. Por fim, com base nos dados do vídeo anterior, com 37 graus ambiente e nesse vídeo com uma média de 25 graus ambiente e também mais alguns testes que eu fiz em off, posso dizer que o motor J350 trabalha em temperaturas aceitáveis em velocidades de 90 a 110 km por hora. Mas sofrendo um pouco em dias quentes, como o dia onde tivemos 37 graus ambientes. Mas rodar mantendo 120 km por hora ou acima disso, seja em dias quentes ou não, ele irá atingir temperaturas muito altas. Podemos ver que provavelmente esse é um dos motivos que esse motor era originalmente limitado eletronicamente aos 120 km por hora. Esse foi um dos motivos que eu recorri ao uso do pinhão 16, lembrando que ele não altera a velocidade do painel, já que a Classic pega a referência da velocidade na roda dianteira. Lembrando que o pinhão 16 ele diminui em torno de 500 RPM em velocidade de cruzeiro, então com o pinhão original as temperaturas registradas aí seriam um pouco maiores, mais altas. Para os conservadores, saibam que mudar a relação da moto para adaptá-la a um uso específico é algo comum e vem de décadas atrás, antes de muitos que estão assistindo esse vídeo, inclusive eu, nascerem. Inclusive as próprias Royal mudam o pinhão em caso de uso de sidecar. A Enérgica do vídeo anterior muda o pinhão nas versões RS. E se eu for citar relação de caminhão, diferencial de caminhão, tropicalização de transmissão de carros e motos no geral, eu irei deixar os Zé manuais com a mente bugada. Eu realmente não sei o que aconteceu recentemente, talvez o pessoal da minha geração ainda não entendeu o que significa a palavra customizar um veículo. Independente disso, fica aqui essa análise de temperatura. Na minha opinião, a Royal pecou muito em não ter colocado um radiador de óleo no motor J, mas confesso que comparado ao motor 250 da antiga CB 250F da Honda, que por sua vez tinha o radiador de óleo, o J tem um sistema de arrefecimento muito competente. Lembrando que eu cheguei a registrar acima de 150 graus no motor 250 Honda. Bom, espero que tenham gostado. Não se esqueçam da nossa série testando lubrificantes de corrente de transmissão. Considere apoiar o canal se tornando um membro a partir de R$ 2,99 por mês. E não se esqueça de checar as listas e produtos recomendados pelo canal aí no comentário fixado. Deixe seu like e comentário, se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!